Bom, galera, mais uma vez a gente fazendo um vídeo aqui para falar um pouco desse jogo de ontem do Paysandu, um jogo decepcionante de um empate 0-0 contra a fraca equipe do América Mineiro. Na verdade, as duas piores equipes desse campeonato é o Paysandu e o próprio América Mineiro. O ataque não funciona, meio campo totalmente apático e o Paysandu conseguiu ainda ser muito pior. A gente pode ver também que o problema do Paysandu não é técnico, né? Pode vir qualquer técnico, e sim qualidade técnica, né? Material humano que não se tem nesse time, muito pela pouca qualidade que cada jogador oferece e não tem como conseguir assimilar aquilo que o técnico pede. O Paysandu que até veio ali com algumas mudanças, propôs umas mudanças para tentar trazer algo novo, mas como eu falei, por não ter essa qualidade, não tem como você basicamente ofertar algo. Ali o Paysandu começou o primeiro tempo com o Matheus Nogueira, porque o Gabriel Mesquita, ao contrário do que muita gente achava que ele tinha sido vetado, o Gabriel Mesquita não jogou ontem porque ele estava com virose, mas aí a gente teve o Edilson, teve o Thalisson, o Thiago Heleno e o Brian que atuou na esquerda, até mostrou ali, conseguiu, achei que jogou bem, o Brian jogou bem. Aí veio o André Lima no meio campo, o Ramon Vinícius, o Marlon, o Rossi, o Garcês e o Diogo Oliveira. Então, assim, se tem uma coisa que o Paysandu tem assim de muito pobre e muita deficiência, é a questão do meio campo. Ontem, até por isso, o próprio Edilson acabou não funcionando, porque se teve um lado que o time do América pressionava mais, era o lado aqui esquerdo, no caso sendo o lado direito do próprio Edilson. Então, meio campo não funcionando, o time acaba sendo pressionado e os laterais que estão ali na posição acabam tendo que ficar dando o melhor suporte. E aí, o Marlon, a gente já sabe, não arruma nem confusão nesse meio campo. O Rossi é um atleta que está totalmente abaixo, entrou totalmente perdido, mais um jogo apagado. O Paysandu parece que virou ali uma casa de instituição de acolhimento, onde a pessoa come e dorme. Parece que o Paysandu virou isso agora. E passa dias, passa semanas, e a gente acaba criando uma expectativa em relação a alguns jogadores que poderiam ser essa representatividade, poderiam ser importantes, e a gente vê que são muito piores do que aqueles que a gente já achava pior. Eu vinha comentando a semana passada que os ruins eu já tinha visto jogar e que eu queria que o Paysandu colocasse os outros ruins para jogar, porque eu queria ver algo novo, mas que a gente pode ver que não mudou muita coisa. Eu gostei um pouco na questão do Ramon Vinícius, que veio com uma proposta boa, mas eu acredito que o próprio André Lima, como a gente não teve o Vilela, o André Lima não pôde dar esse suporte pro Ramon Vinícius, que não é um atleta ruim. Mas acredito que houve uma questão, o atleta está chegando, o André Lima quase não joga, e aí houve um certo desentrosamento, a gente pegou muito sufoco de um time ruim, que é o time do América Mineiro, mas que se mostrou um pouco melhor que a gente. E aí, como eu falei, o Rossi fisicamente muito apagado, não ofereceu nada, então o Rossi e o próprio Marlon foram 2 a menos. O Marlon jogando como terceiro homem de meio campo, o Rossi ali como um quarto, não funcionou. Depois a gente teve algumas mudanças que o próprio Márcio Fernandes fez no segundo tempo, e aí entrou o Vini Faria, mais outra, 6 por meia dúzia. O Vini Faria é um jogador que só o primeiro jogo que jogou bem, acabou também não funcionando, entrou no lugar do Rossi. Depois entrou o Anderson Leite, que sim, até que jogou, a gente que criticou, inclusive eu critiquei o Anderson Leite, tinha pedido para sair, até deu uma dinâmica legal, melhorou ali um pouco o meio de campo, entrou no lugar do Marlon, e aos 19 minutos entrou o Edilson no lugar do Ramon Vinícius, e era preciso essa mudança para tentar fazer alguma coisa para buscar o resultado. Entrou o Dudu Vieira aos 27 minutos no lugar do André Lima, e aos 37 o Denilson no lugar do Diogo, que já estava fadigado. Uma coisa que o Paysandu, por perder esse meio campo, o time ele acaba ficando muito recuado. E quando se rouba uma bola, principalmente com o Edilson no segundo tempo, não sei se vocês perceberam, o Edilson lançava a bola na área, não tinha esse conjunto do Paysandu dentro da área, ou só o Diogo, ou só o Garcês do outro lado, o time muito espaçado. Então não é muito por questão também da falta de confiança dos atletas, por medo de subirem tanto, de repente pegar um contra-ataque, ali uma jogada de contra-ataque e tomar um gol, com o meio de campo meio bagunçado.
Então, quando o Edilson subia, que lançava essa bola na área, teve muitas jogadas ali pela direita, a bola basicamente passava, rebatia, e muito poucos jogadores que se concentravam ali. Como eu falei, gostei muito da questão do Brian. O Brian mostrou uma dinâmica melhor ali. Acredito que no próximo jogo, junto ao H6, ele vai oferecer bem mais. Com a chegada do Vilela e quem sabe ali com o Ramon Vinícius, a gente já não tenha um entrosamento melhor. O Vilela estava suspenso por cartão. Agora o Paysandu vai pegar aí na próxima rodada o time do Goiás, que tem 3 jogadores ali, foram 3 jogadores, no caso, levaram cartão vermelho ontem no jogo contra o Curitiba. Houve muita confusão no jogo e ali a gente poderia até ficar feliz em relação a isso, porque o próprio artilheiro deles não vai jogar, poderíamos ficar felizes em relação a isso, mas a gente fica ali, até a própria torcida, bastante desmotivado, porque a gente sabe que o problema do Paysandu não é 3 ou 4 jogadores do outro lado sendo expulsos. A questão do Paysandu é o próprio Paysandu, o problema do Paysandu é o próprio Paysandu, que não tem qualidade. Infelizmente, eu não sei, já tentamos lá fazer uma celebração no estádio, agora acho que é preciso fazer, quem sabe, até um exorcismo lá dentro, para ver se a gente consegue mais alguma coisa, que o problema do Paysandu acho que é questão basicamente mesmo espiritual lá dentro, porque tá pegando. E então o Márcio vai ter muito trabalho, uma semana toda para trabalhar. Sábado de ter um jogo contra o Goiás, e na terça-feira será na Curuzu, sem ser na semana que vem, na outra semana, após o jogo no sábado, na terça-feira que seguida vai ser na Curuzu. E o Márcio que pediu, que quer que o jogo seja lá, com apoio da Fiel, perdendo ou ganhando, da Curuzu é a nossa casa, e ele quer usar isso como arma. Então, falou de algumas questões do jogo também, o jogo não, sobre isso que eu abordei, pela falta de confiança dos atletas, e não gostou do primeiro tempo, como também falei, muito pela questão do meio de campo. O meio de campo do Paysandu muito bagunçado, futebol se ganha com o meio de campo, e o meio de campo do Paysandu é um meio de campo que parece que é desentrosado, parece que são peças que não se alinham, peças que não se ajustam, e muito pela incompetência das peças que foram contratadas. São jogadores, são volantes, o Paysandu não tem esse meia de referência, então se usa volantes para tentar fazer isso, e aí há vamos dizer assim, esse confronto vamos dizer assim, de posições. Há esse confronto de posições, o meia até tenta fazer, mas ele tem aquilo cujo ele foi formado por base, então é difícil conseguir colocar na cabeça do jogador, até porque ele foi formado para isso, de que ele tem que fazer durante todo o jogo aquela função que o técnico quer específica, carente no clube. Então, é um pouco do que eu quis colocar, a minha decepção aqui. Infelizmente, estou muito decepcionado em relação ao Paysandu, mas a gente ainda tem alguns pontos a conseguir. Tem 36 pontos que o Paysandu ainda pode conseguir, tem 12 jogos, mas, como eu falei, o problema do Paysandu é o Paysandu. Desejo a todo mundo um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por vocês terem chegado até aqui, tá bom? E que tenha um domingo maravilhoso. Um grande abraço, valeu, galera.